Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de medidas para a existência da vida. Eu sou a professora Roberta, aqui do Centro de Mídias, e o tema da nossa aula de hoje é mapa mental, atividade 3. A gente está quase no fim da atividade 3, que é aquela que a gente falou sobre o pH, o potencial hidrogeniônico. Pois é, hoje a gente vai falar o que é o mapa mental, vai explorar essa utilidade tão importante aí da vida escolar que a gente pode fazer com vários assuntos. Então vamos entender o que é o mapa mental para na próxima aula fazer um mapa mental sobre o pH, que é o tema da nossa atividade 3, tá bom? Preparados para a aula de hoje? Sim? Antes de começar, quero mandar um abraço agora quem está comigo aqui, ó. É a Elisângela, tudo bem? E daqui a pouquinho troca aí, vai vir a Natália para me ajudar, tá bom? Então vamos começar? Como que a gente começa mesmo, você lembra? Falando do aprofundamento. Sim, eu vou falar do aprofundamento, qual é a unidade curricular, as áreas, né, os componentes, falar de eixos estruturantes, o objetivo da aula e aí sim a gente vai ver o famoso mapa mental. Vamos lá? Vamos lá. Então a gente tem um aprofundamento aí, o nome dele é Ciência em Ação. A gente já está no finalzinho aí, né, da atividade 3, logo tem atividade 4, a 5 já é uma mão na massa mesmo. Então já está no momento aí de você lembrar sempre que o seu aprofundamento chama-se Ciência em Ação. Qual é a área? Como eu sempre falo, ciências da natureza e suas tecnologias. Então a gente está falando aí de física, de química, de biologia, tudo isso junto com a matemática como ferramenta. Ciência das naturezas, isso mesmo. Qual é o nome da nossa unidade curricular? Lembra da unidade? O C2? Ah, Projeto Vida ao Extremo, isso mesmo. Pensando no extremo aí da vida? Sim, como viver nos extremos, muito bem. E o meu componente é o Medidas para a Existência da Vida. Então, existência da vida, mas claro que tem matemática aí, então a gente está falando de medidas. Porém, esse componente não está sozinho. São 4 no total. Você lembra o nome dos 4? Lembra quais são as disciplinas de cada um dos componentes? Não? Principais disciplinas? Vamos lá. Então, a gente tem vida nos extremos, que é a professora Eveline, que é um componente mais voltado aí para a biologia. Rumo ao espaço, o professor Gilberto, que tem mais voltado aí para a física. Medidas para a existência da vida, que é o meu, professora Roberta, que tem mais a ver com matemática. E do micro ao macro, da professora Sumaia, tem assim uma visão maior aí para a química. Então, ciências da natureza, biologia, física, química e a matemática aí como aliada para todas elas, para a gente poder falar aí do projeto Vida ao Extremo. Tudo bem? Tranquilo? Tá bom. Quando a gente vai agora para onde mesmo? Ah, pensar onde a gente está na atividade 3? Qual parte a gente está dela? Atividade 3, olha lá. Aula 1, falamos sobre o famoso potencial hidrogeniônico, ou seja, o valor do pH, o que é o pH, o significado, para que ele é usado, né? Então exploramos bem essa parte do pH. Na aula 2, a gente pegou o pH, mas só para valores inteiros. E a gente pensou um pouquinho o que era, classificou em ácido, básico, neutro, lembra? A gente viu a relação entre o valor da concentração hidrogeniônica e o valor do pH, que era só olhar para o expoente, trocar o sinal. Lembra disso? Ah, tá bom. Na aula seguinte, a gente fez 2 aulas aí, aula 3 e 4, sobre logaritmos e propriedades dos logaritmos. Ah, para a gente poder ter a parte básica de matemática, sim. Então, aula 3, logaritmos, e aula 4, as propriedades, que a gente vai usar aí para quê mesmo? Ah, para falar dos pHs não inteiros. Então, a gente explorou bem os logaritmos, o que era a ideia do logaritmo, que é aquele número que fica lá no expoente, né, que eu quero descobrir. E aí as propriedades, quais propriedades? Ah, tá no expoente, cai na frente multiplicando o logaritmo. Tem um logaritmo de uma multiplicação, transformo na soma de 2 logaritmos de mesma base. Exploramos isso para poder fazer o cálculo do pH não inteiro. Então, aulas aí 5 e 6 foram as 2 últimas. Falamos sobre o pH não inteiro, tanto em uma quanto a outra, por isso chama parte 1 e parte 2. Então, exploramos, aí separamos o que era ácido, base, neutro, né, dos exemplos que a gente tinha, e depois disso a gente pegou e fez os cálculos do logaritmo para descobrir o valor do pH, quando a concentração hidrogeniônica não era só uma potência de 10, tinha um número vezes uma potência de 10. Caso você não tenha assistido alguma dessas aulas, procura no repositório, procura no YouTube que você consegue assistir, tá bom? E a de hoje, o que é mesmo? Mapa mental. Então, vocês vão ver que a aula 7 é mapa mental. Quando chegar na próxima, vai ser mapa mental do pH. Por quê? Porque o nosso assunto é o pH. Então, nessa aula eu vou relembrar, né? Caso você tenha visto o que é um mapa mental, qual é a estrutura dele, o que contém um mapa mental. Aí você entende bem essa estrutura e a proposta é que para a próxima aula você faça um mapa mental sobre o pH, que é o tema da nossa atividade 3, tá bom? Mas tá bom, professora, mas antes de entrar no mapa mental, falta falar eixo estruturante.
Você lembra? Nossos componentes são 4? Sim, o objetivo da aula, olha lá, são os 4 mesmo. Investigação científica, que é a lupa, processos criativos, que é a lampadinha, empreendedorismo, que é aquele aviãozinho, e a mediação e intervenção sociocultural, que é aquele que era um balãozinho com uma frase. Ah, tá. Então a gente teve ideias aí, né? Primeiro pesquisou, depois teve ideias, depois pôs a mão na massa no empreendedorismo, pôs a mão na massa, pensa numa execução, por último, para divulgar. Então, quando a gente está fazendo as nossas aulas, a gente acaba passando por todos esses eixos, porque a gente pensa um pouquinho o que a gente sabe, investiga sobre o que a gente não sabe, certo? Põe a mão na massa fazendo alguns exercícios numéricos ali e a gente pode empreender e divulgar isso de alguma forma. Sim, o empreendedorismo tem a ver com mão na massa também e divulgar tem a ver com essa parte final, quando a gente faz esse mapa mental, tá bom? Legal, e o objetivo da aula, a gente vai identificar e construir mapas mentais. Por que identificar? Descobrir o que é cada elemento do mapa mental, né? Ver se você sabe ou não. E construir, porque a gente vai dar um exemplo, vai construir um exemplo juntos aí, para você poder se estruturar para construir seu mapa mental sobre pH. Tudo bem? Lembrando que a nossa aula é baseada no mapa, material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento, e essa é a capinha do nosso Ciência em Ação. Tá bom? Vamos começar a aula então para valer? Vamos lá? Vamos! O que é um mapa mental? Você já ouviu falar de mapa mental? Vou pedir para colocar na tela para eles aí um desenho lindo do meu mapa mental. Eu fiz um mapa mental aí, né, que eu vou explicar o que é. Mas tem um desenho colorido aí, tem uma nuvem vermelha. Dentro dessa nuvem vermelha aí, ela tem né, a bordinha dela é vermelha, tem uma lampadinha de ideia, assim, né? Aí depois tem uns retângulos com borda arredondada azuis, assim, né? Saindo uma setinha azul lá da nuvenzinha vermelha, indo para esses retângulos azuis. Aí depois desses retângulos azuis, alguns deles, não todos, tem saindo uma setinha verde, né? Desse aqui de cima e no de baixo, aqui, ó, da esquerda. Saindo uma setinha verde com uma ondinha que cabe um textinho, assim, como se fosse um panfleto aí para você preencher, verdinho, que também ó, tem uma setinha saindo um verdinho. E por último tem uma ligação laranja entre dois azuizinhos aqui, ó. Uma ligação, que será que é um mapa mental, né? Que tem a ver com esse desenho horrível aí, ou bonito, ou sei lá, o que é isso? Então, o que é um mapa mental? Então, o mapa mental é um tipo de diagrama, um desenho com informações, um diagrama, construído para organizar e registrar uma informação de forma visual e simplificada. Então é uma síntese visual do que a gente tem na cabeça. Então meu assunto vai ser lá o pH, eu vou fazer uma síntese, mas eu vou mostrar isso visualmente para alguém através de um diagrama. Legal! E aí tem que ter tomando como base uma ideia central. Então, no caso do pH, vai ser o pH minha ideia central. Vocês vão ver que eu vou mostrar um outro exemplo hoje. Então essa lâmpada aqui no meio da nuvem vermelha, que parece ser a mais importante, é a minha ideia central? Sim, então eu vou ter uma ideia central, a partir dessa ideia central eu vou ter outras ideias que são importantes também saindo dela, e aí outras um pouquinho menos importantes, mas também importantes saindo da outra. Tá, mas será que cada coisa dessa tem um nome? Será que é isso aqui no meio, aqui, que essa lampadinha tem um nome, ideia central? Será que é esse nome mesmo, ideia central? Como será que chamam essas setinhas? Como será que chamam essas caixinhas? Nossa, como será? Então, é isso que a gente vai descobrir, os elementos do nosso famoso mapa mental. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Então é um diagrama para ilustrar, para apresentar uma ideia, alguma coisa que eu quero passar para alguém, mas de forma bem visual, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que saber é que eu tenho que dominar o assunto de que eu vou fazer um mapa mental. Então eu tenho que saber um pouco sobre o assunto. Depois que eu sei sobre o assunto, já sei o que eu quero, né? Eu vou falar desse assunto aqui, eu tenho que escolher a primeira coisa de todas, que é o tema. Aí vai aparecer para você ali em cima, o que é o tema? Em primeiro momento você vai falar, professora, tema é o assunto que eu vou falar. No mapa mental, quando a gente fala em tema, na verdade não é o assunto. É o que você vai usar para ilustrar o seu mapa mental. Então vamos ler, ó, tema. É o formato das caixas de texto. Que aqui eu coloquei esses retângulos azuis aqui. Pode ser isso? Pode. Pode ser esse verdinho aqui que parece uma ondinha. Pode. Pode ser essa nuvenzinha vermelha. Sim, é o formato que você vai usar para essas caixas de textos. Utilizado para quê? Para expressar a criatividade e personalidade do autor. Quer dizer que cada pessoa escolhe um formato que ela quer, uma maneira de representar? Sim. Então isso é da pessoa. Então o meu mapa mental vai ter a minha cara. O mapa mental do mesmo assunto de outra pessoa vai ter a cara da pessoa. Tá. Além de usar caixinhas de texto, caixa de texto coloridas, pode usar também desenhos. Pode usar grafitagem.
Imagens prontas. Então se eu estiver fazendo manualmente, eu posso pegar um jornal, uma revista, posso cortar imagens e colar lá no meu caderno e montar esse mapa mental com imagens já prontas? Sim. Eu posso procurar figurinha. Eu aqui, claro, vou procurar imagens, procurei imagens de direitos autorais livres para ilustrar o meu mapa mental. Então o tema do mapa mental é aquilo que eu vou usar para ilustrar. Então a caixinha, o formato da caixinha ou a imagem que eu vou colocar, isso é o tema. Tudo bem? E lembra, esse tema é da pessoa, então ela vai escolher, vai refletir a personalidade dela. Cada um escolhe o seu, cada um monta do seu jeito. Então eu posso olhar o mapa e falar, eu não faria assim? Pode, o tema é da pessoa, é pessoal. Tudo bem? Tá bom. Aí a gente vai então pro tema, ó. Tá vendo que tá piscando? Vou até limpar a tela aqui, ó. Vou voltar meu efeitinho, porque não tem graça, né, ó. Ó o meu efeitinho, ó. Vai piscar o tema aí pra vocês. Então é a escolha das caixinhas, tá bom? Em seguida isso, eu vou escolher os conectores. Professora, o que é o conector? Conector é... Então, ó, o que são os conectores? Vou até mudar de câmera. O pessoal tá esperto comigo. Conector é o quê? Essas setinhas, essas linhas que eu fiz aí, ó. Olha o texto, ó. São setas, linhas, curvas ou até palavras-chave. Então, eu poderia escrever uma palavra aqui no lugar desse risquinho laranja ou aqui nessa setinha azul. Poderia escolher palavras-chave. Sim. E eles servem para quê? Para ligar a ideia central, que no caso aqui é o meu vermelhinho, já vou falar dela, com as ramificações primárias, por exemplo, que são as primeiras que vão estar saindo de lá, ou das primárias para secundárias, ou de duas ramificações. Então, quando a gente fala em conector, eu estou conectando uma ideia a outra, um desenho ao outro, uma caixa de texto ao outro. O que eu vou usar? Vou usar seta larga, seta fina, só uma linha colorida, uma palavra? Isso são os famosos conectores, que ligam uma ideia a outra ideia. Tudo bem? Então penso no tema, penso no conector. Tá bom, professora, já pensei no conector, mas em seguida, não tem essas ideias central, ramificação? Vamos ver o que é? Vamos. Ideia central. Ó, tá piscando, claro, esqueci de novo do efeito. Fiz um efeito bonitinho e esqueci dele. Olha lá ele piscando os conectores aí pra vocês, tá bom? Agora sim, ideia central. Vou deixar piscar antes de falar, olha lá. Vai piscar a ideia central lá no meio, a nuvenzinha vermelha, para não esquecer dela. Então, o que é a nossa ideia central? É a informação principal. A ideia principal, tá? Que se deseja apresentar por meio do mapa mental. É dela que surgirão as ramificações e demais informações. Então, esse vermelho piscante aí no meio é a nossa ideia central. Quando eu for falar do pH, provavelmente eu vou pôr alguma coisa relacionada com pH ou escrito pH lá no meio para a pessoa olhar e falar, olha, ela está falando do pH, essa é a ideia central dela. E fica bem no meio do nosso diagrama, do nosso mapa mental. Tudo bem? Ideia central está lá no meio. Da ideia central eu vou usar um conector e vou ligar a primeira ramificação, que chama-se ramificações primárias. São as primeiras. Ó, vou deixar piscar. Tá vendo que tá piscando em azul? Os primeiros retângulozinhos arredondados saindo da ideia central. Então são as informações ligadas à ideia central, de maior prioridade. Então tem a ideia central. O que é mais importante falar? São as minhas ramificações primárias. São delas que surgirão as ramificações secundárias, se existirem. Primária tem que existir, secundária não. Então volta. Escolhi o tema, que são o formato dos meus desenhos, das minhas caixinhas. Escolhi como eu vou fazer o conector. Coloco a ideia central lá no meio. Dali eu saio o conector indo para as ramificações primárias, que são as ideias importantes. Daí você vai decidir se vai pôr a ramificação secundária, que é o que eu vou mostrar agora, que pode ter ou não. Ramificação secundária, olha lá. São itens, exemplos, exceções relacionadas às ramificações primárias. Não são obrigatórias. Ó, vai piscar em verde aí, ó, que saiu, no caso aqui, do primeiro, aqui de cima, né, do lado direito, coloquei duas ramificações secundárias, e esse do lado esquerdo também tem. Só que esses outros dois aqui não tem, só tem a ligação entre eles, tá bom? Então você tem a ideia principal, da ideia principal saem as ramificações primárias, e das primárias saem as secundárias. Tudo bem? Tudo tranquilo até aí? Acredito que sim. Então tá bom, você já conheceu então o que é o mapa mental. Porque o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer um mapa mental junto, para ver se vocês entenderam mesmo. Tá. Então a proposta dessa aula é criar um mapa mental para apresentar o quê? Vamos pensar alguma coisa que a gente conhece. A gente conhece a nossa unidade curricular número 2. Você conhece a unidade curricular 2? Conhece Projeto Vida ao Extremo? Não é essa a nossa unidade? Vamos montar então um mapa mental sobre a nossa unidade? Vamos? Vamos. Então, ó, do nosso aprofundamento, qual é o nome do nosso aprofundamento? Ciência em Ação. Então, o projeto Vida ao Extremo. E a gente vai falar dos componentes. Então, pus aqui, ó, um desenho da capa.
E pus um desenho, uma figura aí, ilustrando um mapa mental bem coloridinho, né? Ó, tinha a ideia principal aqui em vermelho, saíram as ramificações primárias em amarelo, e aí tinham as secundárias saindo, tem até algumas terceiras aqui, ó, mas são as secundárias que a gente chama a partir daí a secundária. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer agora? Criar um mapa mental. Vou até vir para essa câmera 1 aqui, ó, ver se o pessoal está comigo. Para a gente criar um mapa mental, eu vi tudo aquilo lá, mas será que não tem uma ordem para o meu pensamento? Então eu vou mostrar para vocês, listar o que a gente tem que ter. Então, ó, decidi fazer um mapa mental sobre isso. O que eu preciso para começar a fazer meu mapa mental? Vamos lá, ó, o que eu preciso? Então, primeiro que eu vou falar sobre a unidade curricular 2, certo? Certo. Primeira coisa que eu tenho que pensar, primeiro, pensar sobre o que eu sei sobre o assunto, né? O que sabemos sobre o assunto. Unidade curricular 2. Eu conheço a unidade curricular 2? Eu sei quais são os componentes? Eu sei o nome dela? Sei um pouquinho sobre ela? Você está assistindo às aulas, então você sabe um pouquinho de cada. Então eu tenho que parar e pensar sobre o assunto. Bom, eu tenho esse assunto, é esse assunto que eu quero tratar. Tudo bem? Tá bom. Já pensei em tudo que eu tenho, faço uma síntese. Legal. Vou para o segundo passo. Escolher o tema. O que é o tema mesmo? Assunto e tema é diferente, né? Sim, o tema são os desenhos que eu vou usar. O que eu vou usar de desenho? O que eu vou usar de cor? Ah, não quero usar desenho, vou usar só retângulozinho. Tá bom, qual vai ser o formato do seu retângulo? Vai ser arredondadinho na ponta ou vai ser só reto? Vai ser que cor? Ah, tá. Você vai pensar no tema para representar o seu mapa mental. Então, pensei sobre o assunto, já decidi o tema. O que será que é o terceiro passo? Conector, não era? Terceiro, conector. Isso mesmo. Vou escolher os conectores. Eu vou usar setas largas? Eu vou usar setas finas? Eu vou usar só uma linha? Eu vou usar palavras-chave? O que eu vou usar como conector para sair lá da minha ideia central, ir para a minha ramificação primária, ir para a minha ramificação secundária, se eu decidir pôr? O que eu vou usar? É isso que eu tenho que pensar, tá bom? Legal. Então, já pensei no assunto, já escolhi o tema, já escolhi os conectores. Claro, isso quando eu estiver fazendo, eu vou ter que ir pensando, parando e pensando. Qual que é o quarto passo? Quarto passo. Ideia central. O que eu vou colocar, já que eu já sei meu assunto, o que eu vou colocar lá no meio? Qual vai ser a minha ideia central lá do meio? Tá ali, a minha ideia central vai ser aquela. Quando eu for de PH, vai ser PH. Aqui é o aprofundamento, eu vou pôr o nome, por exemplo, da unidade curricular 2. Pode ser? Tá bom. Quinto, escolher ramificações primárias. Ah, o que vai sair da minha ideia central? Que palavras eu vou usar? Que imagens eu vou usar? O que eu vou colocar para sair da minha ideia central? E por último, ramificação secundária, se existir. Tudo bem? Então, ó, vou aqui e vou pensar. Estou falando da unidade curricular número 2. Estou pensando já assim, ó, a minha ideia central vai ser o nome da unidade curricular. Dali do meio, eu vou sair para a ramificação primária, cada nome de componente. São 4, vão ter 4 setinhas ali. Já penso nas setinhas que eu quero pôr, qual vai ser a cor, põe o nome do componente. Aí eu fiquei pensando, né, eu conversando com os meus amigos, eu fui conversar com o pessoal lá dos outros componentes. Falei, ó, tive uma ideia, eu vou colocar uma imagem para representar o seu componente. Então eu coloco uma imagem e além disso eu vou colocar uma imagem para ser ramificação secundária, uma imagem que você tenha trabalhado na sua aula. E aí vai ser minha ramificação secundária. Ah, então já fui pensando na minha cabeça como eu ia fazer, já sabia o que eu queria falar sobre o assunto, e aí eu já comecei a fazer a estrutura toda. Então eu vou passar passo a passo o que eu sei sobre o assunto, qual tema eu escolhi, quais os conectores, a ideia central, e vou mostrando para vocês como eu construí o meu mapa mental. Tá bom? Então você tem que parar, pensar o que você sabe sobre o assunto, pensar o que você vai colocar lá no meio, com o que você quer ligar, quais são os seus conectores, qual é o tema. Você vai pensando nisso tudo junto para montar um lindo mapa mental. Tá bom? Vamos montar? Então vamos lá. Primeiro o que eu sei sobre o assunto. Então eu sei que o meu aprofundamento chama-se Ciência em Ação. O nome da unidade curricular 2, Projeto Vida ao Extremo. Estou pensando em pôr esse nome como minha ideia central, tá bom? E um desenho aí. Como é Vida ao Extremo? Vida, eu pensei no planeta Terra. Né? Então, eu pensei nesse projeto Vida ao Extremo escrito lá dentro de um planeta Terra, tá bom? Componentes curriculares, tem os nomes dos 4 e pode perceber que eu coloquei a cor lá no início do slide. Lembra lá no início, quando eu apresentei hoje o nome, eu sempre apresento em toda a aula, né? O nome dos 4 componentes, estava lá, professor Eveline, professor Gilberto, eu e a professora Sumaia, tinha cor. Essa cor aqui, ó, tá lá no mapa. Quando o professor pega o mapa, que é aquele material de apoio, tem essas cores dividindo cada componente. Então, como eu gosto dessas cores, eu pensei, tudo que eu for falar da vida aos extremos, eu vou usar esse meio avermelhado, meio vinho aqui. Rumo ao espaço, eu vou usar o cinza. O medidas para a existência da vida, eu vou usar esse azulzinho aqui, nesse tom. E o do micro ao macro, eu vou usar o laranja. Então, eu vou conservar essas cores e aí eu vou pegar uma imagem para representar cada um deles e, além disso, uma imagem do que foi trabalhado em cada aula, umas 2 imagens
de cada das aulas aí, das atividades 1 e 2 ou 3, tá bom? Pensem nisso, tá bom? Então esse é o meu assunto, tá aí? E o tema, eu já vou mostrar para vocês o meu tema, que são as imagens relacionadas a esses assuntos. Tudo bem? Então tá, primeiro era o assunto, segundo era o tema. Então, qual vai ser o nosso tema? Olha que tela cheia de coisa. Ai, meu Deus! Então, eu escolhi desenhos e imagens relacionados ao aprofundamento. Então, vou começar aqui ó, com o planeta Terra. Então, eu pensei que esse vai ser minha ideia central, projeto Vida ao Extremo. Então, o planeta Terra tem lá os extremos do planeta Terra. Então, o planeta Terra é o meu projeto Vida ao Extremo. Coloquei uma imagem aqui que tem o solo, pensando ali naquele da Eveline, como chama? Vou colocar aqui, ó, Vida nos Extremos. Vida nos Extremos, pensei no solo, porque eu sei que a professora Eveline falou sobre solos, sobre essa parte, né? Coloquei um astronauta aqui, ó, rumo ao espaço. Pensei no Gilberto, pensando no espaço, coloquei um astronauta. No meu, eu pensei assim, ó, eu falei de ser vivo. Não, eu falei de medidas, vamos aqui, ó, medidas. Eu pus uma fita métrica, medidas para a existência da vida. E no da Sumaia, que eu falei do micro ao macro, eu coloquei um microscópio. Eu pensei, ó, microscópio tem a ver com do micro ao macro. Tá bom. Aí já pensando, né, nas cores, ó aqui no canto direito, ó, tem as 4 cores, então eu vou pôr o nome de cada um dentro das suas coresinhas, que são as mesmas que eu falei do mapa. E algumas imagens aqui, eu acredito que vocês que viram as aulas de todos os componentes já estão vendo aí, né? Ó, aqui é um ácaro de poeira, tem a ver com a minha aula, que eu medi objetos, né? Tem aqui um símbolozinho do pH, aquele instrumento de medida do pH, com, né, classificação das cores. Aqui, ó, tem uma imagem colocando o Sol e os planetas em ordem aqui, ó. Tem a ver com espaço, tem a ver com Giba, né? O professor Gilberto falou rumo ao espaço. Tem aqui também, ó, uma estação espacial flutuando lá no espaço. Ah, tem a ver com rumo ao espaço. Sim, olha aqui, ó, tem o Everest, um pico bem alto, Everest. Tem a ver com o da Eveline, que ela falou dos extremos. Olha um vulcão, uma costra vulcânica. Ah, não sei o nome disso aí, tem a ver com vulcão. Isso aí. Então, ó, esses dois têm a ver com a Eveline. Olha esse aqui, ó, osmose. A professora Sumaia fez uma experiência de osmose e também falou sobre temperaturas muito baixas. Então, peguei aqui um chão congelante que ela apresentou na aula dela. Então, olha o que eu fiz. Peguei imagens das aulas que vocês viram aqui, ó, no centro de mídias dos outros componentes. E você aí na escola pode fazer o quê? Algum desenho de alguma coisa que você tenha visto no seu componente, que você tenha estudado. Ah, tá. Isso tudo para apresentar. Claro, não estou obrigando você a fazer, estou mostrando, mas se você quiser fazer para treinar, pode ser. Gostou das ideias? Então isso aqui é o meu tema. A professora Roberta, você exagerou. Adoro figurinhas, então pus um monte. Poderia ter feito mais simples, mas quis pôr as figurinhas e as imagens para ilustrar, tá bom? Então esse é meu tema, só que eu tenho que organizar isso. Então como eu vou organizar? Vou ter que escolher a ideia central, da ideia central sair ali os componentes e dali sair as ramificações primárias e secundárias, né? Então vamos começar a fazer? Então vamos lá. Depois do tema eram os conectores, né? Faltou o conector. O que eu vou usar de conector? Ó, setinhas. Setas largas coloridas e setas finas coloridas. Escolhi a mesma cor lá das caixinhas do aprofundamento. Então, um meio avermelhado, um cinza, um laranja e um azul. Então, tanto na seta larga quanto na seta fininha, eu usei as 4 cores. Quando eu estiver falando do aprofundamento que tem a ver com vermelho, eu vou usar as cores vermelhas, tanto a fina quanto a larga, né? As setinhas. Azul, vou escolher o azul, laranja e assim por diante. Tudo bem? Podemos, então, agora começar a montar o nosso mapa mental, saindo da ideia central? Então, vamos lá. Qual é a minha ideia central, né? Qual vai ser o tema dela? Vai ser o nome da unidade curricular. Então, eu coloquei lá no meio um planetinha Terra e escrevi Projeto Vida ao Extremo, para o aluno olhar e falar, olha, ela está falando do Projeto Vida ao Extremo, da unidade curricular 2, do Ciência em Ação. Tô vendo ali, ó. Ah, tá. Daí vão sair as ramificações primárias, que eu escolhi o quê, ó? Para a ramificação primária, o nome dos meus componentes. Então, eu vou usar a setinha, vou usar a cor e vou pôr o nome. Então, olha lá. Primeira setinha avermelhada, Vida nos Extremos, que tinha esse tom avermelhado, e coloquei aquela fotinho lá do solo. Tem uma água, tem um vulcão ali, né? Tem crostas ali, tem sei lá o que tem aí. Tem, a professora Eveline falou. Então, Vida nos Extremos, tem um desenho representando Vida nos Extremos. Depois eu pensei, cinzinha, do Giba, né? Rumo ao espaço. Coloquei o astronauta ali de braços abertos, né? Explorando. Um astronauta, tá. Então, essas são as minhas ramificações primárias. Peraí, faltam 2. Tem um outro componente. Qual é o nome dele? Medidas para a existência da vida, o meu. Coloquei a fita métrica e coloquei no tom azul, a setinha azul e o nome em azul. Depois o último componente, qual era? Do micro ao macro, e coloquei o meu microscópio, e aí no tom laranja. Então pensa, ó, saiu da ideia central,
Fiz as ramificações nas cores, eu escolhi fazer colorido, podia fazer numa cor só. Fiz a cor e o nome, batendo ali a cor da setinha com o nome e um desenho para representar uma imagem que me remetesse esse aprofundamento, esse componente do aprofundamento. Tá bom, agora eu vou para as ramificações secundárias. O que eu coloquei na ramificação secundária? Eu escolhi imagens trabalhadas pelos componentes. Então, lá no da Eveline Vida nos Extremos, o que ela trabalhou? Pus uma setinha, ela trabalhou o Everest e ela trabalhou o quê? Os vulcões. Ah, então pus o Everest, o vulcão e pus o solo. Então tudo isso aqui tem que remeter à vida nos extremos. Para quem viu, vai lembrar. Para quem não viu, vai falar, nossa, a professora está falando de solo, está falando de uma montanhazinha, está falando de um negocinho aqui que sai fumacinha. Será que é um vulcão? Já dá para a pessoa começar a relacionar com o que foi trabalhado. Ah, tá. E o Giba, o professor Gilberto, arrumou o espaço. Ele foi lá e eu coloco uma setinha, coloquei os planetas, ele falou dos planetas e ele falou também das estações espaciais. Tem tudo a ver com o espaço. Ah, tá. E a terceira, medidas para a existência da vida. Eu fiz o quê? Eu eu falei dos seres vivos, eu medi os seres vivos, falei do tamanho deles, também falei do pH, trabalhei sobre o pH que a gente está falando agora. Então eu coloquei a imagem de um ácaro de poeira e coloquei também sobre o pH. Então eu pus aquele medidor do pH, que tem a fitinha para medir as cores do pH. Ah, e vou lembrar então que a professora Roberta falou de pH e falou de seres vivos, de medida dos seres vivos. Sim, e a professora Sumaia, o que ela falou? Então tem uma setinha aí saindo para osmose, que ela falou sobre osmose, fez a experiência da geleia, né? E falando de temperaturas bem baixas, então aquele solo, aquele lago congelante, certo? Que pisa em cima e vai quebrando, né? Pois é, ela falou disso. Então esse é o meu mapa mental. Ah, eu entendi o que é mapa mental. É um diagrama para ilustrar uma ideia que qualquer pessoa que olhe entenda do que você está falando. Captou? Pois bem, você vai fazer um mapa mental também. Vai! Do que vai ser seu mapa mental? Sobre o pH. Então, peraí, se eu vou ter que fazer um mapa mental sobre o pH, eu vou ter que pensar o que eu sei sobre o assunto, o que eu sei sobre o pH, tive várias aulas. Depois eu vou ter que escolher um tema. Posso escolher imagens, desenhos, cores, você vai escolher. Depois eu vou ter que pensar do tema, os conectores. Qual setinha eu vou usar? Vou usar setinha, eu vou risquinho, o que eu vou usar? Depois, o que é a minha ideia central? O que eu vou pôr lá no meio? pH? Eu vou pôr o pH. Você vai pôr o pH lá no meio? pH. Ah, tá bom. Depois disso, o que são as minhas ramificações primárias? O que vai sair dessa ideia central? O que a professora Roberta falou aqui? Ah, ela falou do pH, ela falou que o pH era um número, ela falou que o pH tem a ver com concentração hidrogeniônica. Ah, tá. Ela falou do pH que serve como escala, que tem a ver com esse negocinho aqui, né? Ó. Escala do pH em alcalino, né? Que é aquele ácido básico e neutro. Ah, tem um monte de coisa aí. Você vai pegar todas essas ideias e vai construir que nem esse um mapa mental. Põe para eles na tela de novo, ó. Ideia central. Tem os nossos conectores para as ramificações primárias, estão aqui, né, o nome dos componentes. E das ramificações primárias, tem as ramificações secundárias que eu coloquei imagens só para você lembrar do que a gente trabalhou no nosso aprofundamento, tá bom? Então, agora é com você, o que você vai fazer. Na próxima aula eu vou apresentar para vocês, mas a ideia é você montar aí, tá bom? Você começar a refletir sobre o que você sabe, sobre o potencial hidrogeniônico. Então, o que é o pH? Usando tudo que você adquiriu aí durante a atividade 3 para construir um mapa mental sobre esse tema, tá bom? Ah, tá. E de novo, o que eu tenho que ter no meu mapa mental? Primeiro você vai pensar tudo que você sabe sobre o assunto, tá bom? Decidiu? Vai escolher o tema, que são os desenhos, as figuras, as caixinhas de texto. Escolhe, use a sua criatividade. Isso né, mostra a sua personalidade. Tá bom, escolhi lá o meu tema, vou escolher o conector. A setinha também é minha personalidade. Ou é setinha, ou é palavra-chave. Escolhe seus conectores. Tá bom, já fiz isso. Pensa na ideia central. O que eu vou pôr lá no meio? Tá. Depois, ramificação primária. O que vai sair ali da ideia central? E por último, ramificação secundária, se você decidir por ter a ramificação secundária, que pode ou não existir. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Vai aparecer para vocês aí o QR Code. Diga lá se você gostou ou não, tá bom? E com calma, não esqueça, mapa mental não é o único da nossa área, do nosso componente. O mapa mental ele pode ser usado para qualquer coisa na sua vida. Então, se você está tendo uma aula de português, você pode fazer um mapa mental sobre o assunto. Você quer contar para sua mãe uma história de um filme, você pode fazer um mapa mental sobre isso. Você quer mandar para alguém um caminho, você vai me visitar lá na casa de não sei quem, você pode fazer um mapa mental para a pessoa entender. Você pode usar mapa mental para um monte de coisa. Ideia central, ramificação primária, ramificação secundária. Espero que você tenha gostado da aula. A gente se vê numa próxima. Valeu. Tchau, tchau.